Como funciona o CTrader? Uma das principais plataformas de trading para se operar no mercado internacional. Forex, CFDs, commodities. É uma plataforma muito, mas muito intuitiva, que você consegue operar tanto na versão web trade, né, acessando pelo navegador de internet, como instalando a plataforma, o programa no seu computador. E tem também a versão para mobile, para celular. Eu vou te mostrar como que você utiliza essa plataforma no detalhe, passo a passo, ferramenta a ferramenta, para que você tenha mais uma opção de plataforma para operar e extrair dinheiro do mercado financeiro. Mas antes de mais nada, já faz o seguinte, aperta no like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, ativa o sino para não perder nenhum conteúdo por aqui e comenta o que você aprendeu no vídeo, ao longo do vídeo, e deixa para mim também uma sugestão de assunto que você quer ver aqui no canal, combinado? Agora, vamos entender essa parada na prática. Antes da gente avançar para a plataforma, tem um passo anterior que você precisa fazer. Você precisa abrir conta em uma corretora que te dá a possibilidade de operar com o CTrader. E a corretora que eu utilizo para operar com essa plataforma é a Pepperstone. Apertando no link que está na descrição do vídeo, você vai se deparar com essa tela que você está enxergando aí agora. E aí você vai apertar aqui no canto superior direito em abrir conta, certifica que está em português, né? Se você quiser visualizar a página em português, obviamente. E aí aperta em abrir conta. Feito isso, vai abrir uma outra janela. E nessa janela, antes de avançar, você vai vir aqui em cima no canto superior direito e vai mudar para português, para que você visualize as informações em português, se você quiser visualizar a página em português, obviamente, né? Ou na língua que você gostaria de visualizar. Aí você vai apertar em continue com e-mail. Apertado em continue com e-mail, você vai preencher as informações. E se tiver em inglês e quiser mudar para português, da mesma forma, você vem no canto superior direito, aperta em português. E é bem intuitivo, bem simples, é só ir preenchendo, é bem fácil de fazer. No final vai te pedir alguns documentos, né? Como comprovante de residência, como comprovante de identidade, você envia. Pouco tempo depois, a corretora te devolve validando a tua inscrição, né, a abertura da tua conta, e vai te dar acesso a operar com várias plataformas, como por exemplo o CTrader. Assim que você fizer a abertura da tua conta, você vai receber os seus dados de acesso por e-mail e acessando a área de cliente, você vai se deparar com essa tela aqui, onde no canto esquerdo você tem Trading Accounts, você vai apertar em Trading Accounts e depois você vai vir em Demo, de demonstrativa, né? Uma conta simulação, é uma conta com dinheiro virtual no mercado real. E aí você vai apertar em Add a Trading Account, podendo também mudar para português, se assim você quiser. E aí seria adicionar uma conta de negociação e você vai selecionar tipo de plataforma, o CTrader. Você pode colocar um nome aqui para tua conta, por exemplo, vou colocar o meu nome aqui, Guilherme Cardoso, a moeda que você gostaria que essa conta fosse aberta, dólar americano, tipo de conta você tem a padrão, né, standard, ou a Razor. A diferença entre elas é que essa aqui cobra spread e essa aqui cobra um spread bem pequenininho e comissão. Então, para quem gosta de fazer scalping, operações mais curtas, talvez a Razor atenda melhor. Mas a padrão, a standard, ela já tem spreads altamente competitivos, é uma conta muito top para se operar, tá? Então vou colocar padrão. A alavancagem pode deixar um para 400 mesmo. E aqui em demo você vai selecionar o balanço da tua conta demonstrativa simulação. E aqui eu sugiro que você utilize um balanço de conta condizente ao que você vai colocar na conta real, beleza? Então vou colocar aqui, por exemplo, 10 mil dólares. E aí você aperta em enviar, onde tem o número da tua conta, né? O login, o servidor, a alavancagem que você selecionou, assim como a moeda. E as duas opções, ou de baixar o CTrader no seu computador, instalar o aplicativo no seu computador, ou de executar o WebTrader. Nós vamos executar o WebTrader. Pronto, agora estamos com a plataforma web do CTrader aberta e eu vou te mostrar no detalhe cada ferramenta para que você saia desse vídeo entendendo como utilizar essa plataforma que, mais uma vez eu repito, ela é muito simples de ser utilizada e muito funcional, muito intuitiva, na verdade, é fácil de você identificar as ferramentas, de você utilizar ela. Então, nós vamos fazer um panorama aqui para que você tenha, né, a clareza das ferramentas e aí praticando rapidamente você vai conseguir usar muito bem essa plataforma. Aqui do lado esquerdo, nós temos em negociar a lista de ativos que estão disponíveis na Pepper para operar utilizando o CTrader, né? Então, tem os mercados populares aqui em cima, em lista de visualização,
e você pode vir em todos os símbolos para visualizar, de fato, todos os símbolos, desde os mercados populares, são os principais ativos, né, como os Forex Spot, tanto Majors como Minors, né, os principais pares de moedas e os menores, e assim como os Cruises, né, os cruzados e os exóticos. Além disso, você tem também a opção de metais, que vai desde ouro, prata, alumínio, ferro e tudo mais. Energia, que nós temos, por exemplo, gás natural, gasolina. E índices, que te dá acesso a os principais índices dos mercados globais, né, como por exemplo o índice da Austrália, o índice da França, da Alemanha, o índice de Hong Kong, o índice japonês, o índice de Londres, o S&P 500, o Nasdaq, o Dow Jones, o VIX, né, índices de criptoativos e tudo mais. Além dos índices, nós temos também as commodities, né, açúcar, café, algodão e por aí vai. Temos também criptoativos, né, desde o BTC, a principal, assim como o Ethereum, Litecoin, a Dash e tudo mais. Os principais estão listados aqui, né, são CFDs, contratos futuros por diferença, então você não detém o ativo propriamente dito, mas você compra uma posição diante das possibilidades que o gráfico te mostra. O índice de moedas, nós temos aqui os CFDs de ações de grandes empresas, né, como por exemplo a Alibaba, Microsoft, Amazon, Apple, Meta, Netflix e tudo mais. E por fim, ativos que estão em fase de teste. O que a gente pode fazer também aqui em lista de visualização? Nós podemos criar uma lista. Então, se você tem ativos que você opera com frequência e você quer acessá-los de forma mais rápida, você pode clicar em criar nova lista e você atribui um nome para essa lista. Eu vou colocar aqui, ó, como padrão, por exemplo, né, uma lista padrão. Aperto em OK e aí você vem aqui em mais para escolher o ativo que você quer colocar nessa lista. Você pode ou escrever, por exemplo, euro, USD e clicar em cima dele para ele vir para cá, ou até mesmo escolher dentre as opções que a gente acabou de ver ali em todos os símbolos, dividido por categorias, né? Então, por exemplo, eu coloquei o euro dólar, vou vir aqui em Forex Spot, eu vou colocar também a libra dólar, o dólar iene, legal, de moedas eu vou colocar essas. Metais eu vou colocar o SHA USD, SHA vem de ouro na tabela periódica, o USD de dólar, então é a paridade entre o ouro e o dólar, então SHA USD é Gold em algumas outras corretoras, plataformas. Aqui no caso o ouro é o SHA USD, então você aperta aqui. Além de metais eu vou colocar índices, vou selecionar aqui por exemplo o DAX, né, o índice alemão, o índice de Hong Kong e os índices americanos, o Nasdaq, o S&P 500 e o Dow Jones, por exemplo. Vou colocar o VIX aqui também. Por hora estão somente esses ativos, que são os ativos que eu costumo operar com frequência. E aí fica mais fácil de acessar o gráfico desses ativos, né? Aqui eu estou com o gráfico do euro dólar aberto. Então, se eu quiser abrir o gráfico, por exemplo, do Nasdaq, eu aperto aqui em Nasdaq, ele já muda automaticamente para o gráfico do Nasdaq. Observa que eu estou com dois gráficos abertos aqui. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que você muda essa disposição ou como que você utiliza dois gráficos diferentes, porque ao passo que eu mudo aqui, ó, tá mudando os dois gráficos. E eu vou explicar o porquê isso está acontecendo e como que você faz para mudar. Então, vamos colocar no Nasdaq aqui agora e vamos continuar avançando nesse menu do lado esquerdo. Depois da aba negociar, onde a gente tem acesso a todos os ativos disponíveis para se operar, você tem a aba Automate. A aba Automate, você pode testar essa funcionalidade, que é basicamente uma sala de negociação algorítmica, né, onde você tem acesso a automações, a robôs, a sistemas automatizados. Depois em Analyze, você tem aqui acesso aos dados estatísticos da tua conta. Então, você tem vários relatórios. Se você observar aqui, você vai ver o seu lucro líquido, o seu fator de lucro. Você apertar no i, você vê uma descrição do que se trata cada item, porcentagem de lucro, levantamento máximo de saldo e assim por diante. Estatística de desempenho, o volume negociado, o tamanho médio de negócio, a quantidade de operações que você fez no total, quantidade de operações em lucro, em prejuízo, quantas operações compradas e vendidas. Aqui ele vai te mostrar os gráficos. Não está mostrando nada aqui porque é uma conta demonstrativa que eu abri agora, tá? Então não tem nenhum dado para ser mostrado aqui. Mas ao passo que você vai utilizando a conta, vai operando, automaticamente essa aba de Analyze, né, de análise de dados, vai sendo preenchida e você vai tendo dados para poder estudar, analisar. Isso te ajuda demais a entender onde que você está errando para corrigir rota e
começar a acertar. Essas são as 3 principais abas do menu do lado esquerdo. Embaixo você tem a aba de depósito, onde você pode depositar dinheiro na tua conta real. Como que eu faço para alternar entre contas? Aqui no menu superior direito, observa que eu tenho aqui o nome da corretora, Pepperstone, conta demonstrativa, o número da conta, o balanço e a alavancagem dessa conta em questão. Se eu apertar aqui em cima, eu vou ver outras opções de contas. Ó, tem uma conta live, uma conta real aberta aqui. Eu tenho uma outra conta demonstrativa, que é a conta que a gente utiliza com o TradingView, por exemplo, né? O TradingView ele faz um link entre CTrader e o TradingView para você poder operar direto pelo TradingView. Inclusive, aqui no canal tem tutoriais de todas as plataformas. Se você procurar por TradingView, você vai achar. Se procurar por MetaTrader, você vai achar. E por várias outras plataformas. Plataformas que eu utilizo, tem tutorial aqui no canal para você poder aprender a utilizar. Procura aí, que com certeza vai te ajudar. Então beleza, então aqui eu consigo alternar entre as contas, tá? Vou deixar nessa conta demonstrativa aqui mesmo. Legal, depois você tem levantamento, que é a opção de saque, né? Você pode fazer o saque apertando em levantamento aqui e configurações. Vamos andar aqui nas configurações agora. Primeira informação que aparece aqui em configurações é o número da tua conta, a moeda, a alavancagem, ou seja, os dados da tua conta. São coisas que você não tem como alterar. Tá aqui para te mostrar tão somente as informações. Depois em alertas de e-mail, aqui você pode configurar se você quer receber alertas no seu e-mail quanto a posicionamento de take profit, de stop loss das suas operações, de ordem pendentes. Se você não quer receber nenhum tipo de informação no e-mail, você tira a seleção desses itens aqui. Você deixa só para o que você realmente quer deixar. Por exemplo, depósito, levantamento, se tiver chamada de margem, né? Se você tiver com operações negativas e chegar em uma certa porcentagem ali do seu balanço sendo comprometido, você recebe um e-mail de alerta, né? Então você pode programar. Eu vou tirar os alertas todos aqui. Eu particularmente não gosto, mas se você enxergar a necessidade, você pode configurar por aqui. Investor Access, você tem acesso às informações de acesso de investidor, onde você não consegue operar na conta e só visualizar as informações, né? Visualizar os trades feitos e tudo mais. Geral, aqui você consegue alterar o idioma, para o idioma da tua preferência. Som, se você quer deixar ligado ou desligado. Temas de cores, escuro ou claro, eu gosto do escuro. E aí os modos de layout, né? Você quer mostrar o menu principal do lado esquerdo, você seleciona aqui ou tira, tá? O painel de símbolo do ativo, esse do lado direito que a gente vai ver daqui a pouco, eu quero mostrar ou quero tirar. E o Trade Watch no fundo, né, onde você vê as informações de operações que você tem aberto, que você fechou e tudo mais. Tamanho da fonte, pequeno, médio, grande, privacidade. Aqui você pode selecionar para mostrar ou não o número da conta. Observe que quando eu aperto, que ele aparece ou some a informação ali em cima. Gráfico ativo, o símbolo do Market Watch abre o gráfico ativo. Então, são opções que você pode determinar se você quer deixar ativada ou não, de acordo com a tua preferência. Depois em ativos. Aqui, se tiver, porventura, selecionado unidades, muda para lotes, para que você enxergue a configuração dos ativos em lotes e não em unidades, né? Porque é o mais usual, mais comum, a gente calcular o risco com base nos lotes e não com base nas unidades. Market Watch, a alteração diária, você pode deixar aqui ligado mesmo. Notificações, você pode selecionar para mostrar todas ou apenas erros, ou apenas últimas, ou desligado, não quero mostrar notificação nenhuma. Quick Trade é o acesso rápido de abertura de ordens, tá? Você pode deixar pré-determinado para acessar com um clique único, com duplo clique ou desativado. E aqui embaixo você pode também pré-definir alguns números, né, para poder fazer a configuração. Por exemplo, quer entrar em ordem a mercado, então você entra no intervalo de mercado de X pips. Não, eu quero entrar exatamente no preço que está, então você não seleciona essa informação. Você já quer entrar com stop e take programado em X pips. Você seleciona aqui ordem stop e ordem limit, né? São as ordens pendentes. Buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Você também pode pré-determinar configurações aqui para quando você posicionar a ordem ela já aparecer de forma automática. Alterou, aperta em aplicar. E agora teclas de atalho. Aqui você acessa as teclas de atalho para cada ferramenta disponível dentro do CTrader. E por fim, API Fix é se porventura você quiser ligar algum robô, algum EA, algum sistema externo e atrelar ao CTrader, você também pode utilizar dessas APIs. Mas essa é uma configuração um pouco mais avançada e que muito provavelmente você vai precisar ter o conhecimento de programação ou de um programador para poder te ajudar a fazer esse tipo de coisa se houver necessidade. Então esse é o menu de configurações. Vamos avançando. De baixo tem
central de ajuda. Então, se você tiver alguma dúvida com relação à plataforma, você pode acessar a central de ajuda, assim como também o suporte da corretora, que é ativo e vai te ajudar. Massa, vamos negociar agora, novamente, e aqui a gente vai visualizar essas informações superiores aqui, para que dessa maneira a gente possa finalizar o detalhamento desse menu esquerdo. Bom, aqui em cima você tem alertas de e-mail, da mesma forma que a gente acessou em configurações, você consegue acessar por aqui. Quick Trade, você acessa aquela opção de configurações onde você consegue programar o seu modo de trade rápido, né? O seu atalho para executar um trade mais rápido aqui no gráfico, que é esse cara aqui, por exemplo. Aqui, teclas de atalho, você acessa da mesma forma que nós acessamos em configuração. Aqui, modo ecrã inteiro, é para você ver a tela cheia, tá? Então, se você apertar aqui, você vai ver o CTrader em tela cheia. Eu quero voltar para a opção anterior. Você aperta aqui em modo ecrã de novo, que ele volta. Aqui, em mudar cores do tema, você consegue deixar claro, olha só como que acende a tela, né? Ou escuro, eu prefiro escuro, que fica menos agressivo aos olhos. Aqui você ativa ou desativa o som, tá? Vou desativar aqui, por exemplo, e aqui você também muda o idioma. Da mesma forma que a gente tem as opções em configurações, você consegue acessar de forma mais rápida aqui em cima. Esses três risquinhos aqui são para você maximizar ou minimizar o menu, tá? Então, se você quiser deixar o menu magrinho aqui do lado, né? Pequenininho para você ter uma visão mais clara do gráfico, você aperta nele para minimizar. Top, né? Bom, eu acho que nessa altura do campeonato você já viu que o negócio é no detalhinho, inho. E você vai terminar esse vídeo entendendo como usar o CTrader. Então faz o seguinte, se não apertou no like ainda, aperta no like, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta para mim o que você aprendeu até aqui, se você usa ou não o CTrader, se vai usar para experimentar, e já te convido a apertar no link na descrição do vídeo também e cair para dentro da comunidade TraderX. Lá você vai ter acesso a uma formação que vai do zero absoluto ao avançado, vai te dar a clareza e a direção que você precisa para se tornar um trader lucrativo e consistente. Além disso, você vai ter acesso a salas de trade ao vivo, onde a gente coloca a teoria na prática no mercado real. Você vai me ver operando e explicando o porquê eu tomo cada decisão. E é aí que mora o ouro. Então, aperta na descrição e cai para dentro. Mas antes, vamos continuar com o vídeo. Vamos para o gráfico aqui então. Vamos começar a entender como que a gente faz para abrir os trades, para gerenciar os trades. Você pode apertar em nova ordem ou utilizar a tecla de atalho F9. Para quê? Para abrir essa boleta de negociação. Observa que ela já abriu atrelada ao S100, né, ao Nasdaq, e que você pode comprar a mercado ou vender a mercado, assim como também já programar o seu stop loss, o seu take profit, selecionar o lote que você vai utilizar para abrir esse trade. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui um stop loss e um take profit. Olha só, o meu take profit, se eu entrar comprado, ele vai estar acima do ponto onde o preço está. Se eu entrar vendido, ele vai estar abaixo do ponto onde o preço está. Tá? Eu vou ganhar se o mercado cair, assim como se eu comprar eu vou ganhar se o mercado subir. Se fizer o movimento oposto, eu perco, né? Mas eu perco o que eu aceitei perder aqui. Observa que ao passo que eu coloco aqui essas informações, ele já me dá qual que é o saldo de lucro ou de prejuízo que eu vou ter abrindo a operação, usando esse lote com essa distância entre o ponto de entrada e o stop. Então, porventura, se eu alterar aqui para 0,50, olha só, eu diminuo meu risco pela metade. Assim como também eu posso alterar o intervalo, apertando direto no gráfico aqui, ó. Eu vou entrar vendido, eu entendo que se o preço perder esse topo, ele pode continuar subindo. E a partir daqui eu quero ficar de fora. Então o meu stop vai estar aqui. Poxa, eu entendo que essa região aqui é uma região de suporte forte que o preço pode sentir. Então eu vou atribuir essa região como uma região de alvo. Você pode ativar a opção de Trading Stop, caso você não queira colocar um stop programado. Dessa maneira você consegue já prever, antes mesmo de abrir o trade, qual é o risco dessa operação e ver se você compra esse risco de fato, né? Se cabe dentro do teu gerenciamento, se está confortável para você. Então você já consegue entrar no trade sabendo o máximo que você está arriscando, né? Sabendo qual é o pior cenário, e esse é um grande lance, comprar o pior cenário e visualizar o melhor cenário. Quando você faz isso, você entra muito mais leve no trade e as chances de você não tomar atitude emocional são gigantes, né? Você consegue de fato deixar o trade desenvolver muito bem, porque não tem peso emocional em cima disso. Afinal, você já comprou o pior cenário antes mesmo de abrir o trade. Então, dessa maneira, se eu apertar em colocar ordem, ele vai vender a mercado, e se eu tomar o stop, eu vou tomar o stop de acordo com a informação que está mostrando aqui, e se eu tiver
a minha posição acionada no Take Profit no alvo, eu vou fechar ela com esse lucro que está pré-determinado aqui. Então, eu vou colocar essa ordem de venda aqui como exemplo. Olha só que legal. Então, já abriu a posição de venda aqui no gráfico, tá? Eu vou apertar em OK. Eu estou com uma venda feita. Ao colocar o mouse em cima da linha de abertura, né, da posição, você tem algumas opções. Então, vamos olhar essa aqui, ó, desse escudinho. Essa opção, ela te permite a determinar Take Profits avançados. Então, por exemplo, ó, se eu coloco um Take Profit 1 e um 2, eu consigo determinar que quando o preço andar X quantidade de pips, ele vai fechar a minha posição que está aberta em 0,5 lotes em uma quantidade que eu determinar de lotes aqui. Então, por exemplo, o meu Take Profit 1, né, se ele chegar em 10 pips a meu favor, eu vou fechar com 0,10. Se ele chega em 20, eu vou fechar com 0,20. Então, 0,20 com 0,10 dá 0,30. Eu tenho mais 0,20 disponível para fechar. E no Take Profit 3, eu fecho os outros 0,20, fechando integralmente a minha posição. Lembrando que a distância entre os Take Profits é pré-determinada aqui nessa primeira aba. Então, 10 pips, fecha 0,10. 20 pips, fecha 0,20. 30 pips, fecha mais 0,20, completando 0,50. Se eu apertar em aplicar, ele vai aplicar essas configurações. E aqui em Stop Loss avançado, eu posso selecionar a opção mover Stop Loss para Break-Even e quando ele fizer um dos fechamentos aqui parciais, ele já vai ativar o Break-Even, ou seja, vai anular o risco da operação. Vai pegar o meu stop e vai colocar no 0 a 0 ou no valor que eu pré-determinar aqui, ó. Quero colocar um break-even em 0,5, né? Para eu garantir um pedacinho curtinho ali, não deixar no 0 a 0 cru. Feito isso, eu aperto em aplicar. Olha só que interessante, já posicionou as ordens aqui. Eu posso, inclusive, mudar se eu quiser. Ó. Quero descer esse take profit final aqui um pouco mais para baixo. Esse do meio aqui eu quero colocar um pouco mais para baixo também. E assim vai, tá? Então, acionou o primeiro break-even e tem os outros já pré-determinados. E ao passo que o preço vai avançando a teu favor, você vai largando uma quantidade de lotes até consumir o lote total da posição que você fez, né? Que no caso aqui foi uma posição de 0,5 pips. Então vamos lá, vamos continuar avançando. Aqui do lado tem o Workspace, né? Então você consegue guardar áreas de trabalho. Então se você alterar as informações aqui do gráfico, cores, os candles, tirar a grade, colocar grade, alterar alguma coisa, você pode salvar esse template. Vamos fazer isso agora. Clica com o botão direito na área gráfica e vem aqui em opções de visualização. Aqui você pode tirar a grelha, esses quadradinhos aqui, eu particularmente não gosto. Você pode deixar ou não as posições abertas, alertas de preço, separador de período que mostra a separação de um dia para o outro, tá? É uma informação que eu gosto de ter. Enfim, você pode ativar ou desativar o que você quiser por aqui. Você também tem a opção de cores, você pode alterar as cores. Você quer alterar a cor dos candles compradores para uma outra cor que não seja verde? Se altera aqui, da mesma forma dos vendedores e tudo mais, tá tudo customizável. Eu gosto bastante de utilizar esse conceito de verde para comprador, vermelho para vendedor. Para mim é confortável usar dessa forma, então eu não vou alterar, mas existe a opção de você alterar para a cor que você quiser. Bom, vamos avançando aqui então. Se eu quiser então guardar essa área de trabalho, eu aperto em guardar áreas de trabalho e eu escrevo um nome aqui, eu vou escrever padrão e salvar, porque depois fica mais fácil carregar em qualquer outro gráfico essas informações. Bom, aqui do lado eu consigo alterar os menus que eu vou ver ou não. Então, Trade Watch, ó, o comando Shift W, eu habilito ou desabilito essa barra inferior aqui, que é a barra onde mostra para mim os trades abertos, o histórico de negociação, que daqui a pouco a gente visualiza ela. Da mesma forma, eu consigo ativar ou desativar o painel de símbolo ativo do lado direito. Daqui a pouco a gente vai olhar sobre ele também. Vou deixar aqui ativo. Aqui do lado você consegue mudar para modo multigráficos, fica os gráficos um do lado do outro. Aqui você consegue mostrar gráfico único, tá? Então eu não tô com os gráficos disponíveis um do lado do outro. Agora eu tô com um gráfico em tela cheia e eu consigo alternar entre aqueles dois gráficos que estavam abertos por essas abas superiores aqui. Inclusive, vou aproveitar e já vou falar agora sobre como que eu faço para abrir um ativo diferente nessas abas, né? Porque se eu altero, por exemplo, aqui da forma
forma que tá essa aba aqui para o euro-dólar, automaticamente a segunda também muda. Mas eu não quero isso. Então eu quero vir aqui de novo, eu vou vir na lista de visualização, vou selecionar aqui o Nasdaq, eu vou apertar na segunda aba, eu vou apertar nesse azinho e eu vou colocar essa primeira opção aqui com esse risquinho vermelho. Então observa que agora, ao alterar esse gráfico, não vai alterar esse daqui. Então eu aperto aqui e vou colocar no euro-dólar. Agora eu tenho uma aba com o euro-dólar aberto e a outra aba com o Nasdaq aberto. Dessa forma eu consigo abrir várias abas com ativos diferentes. Eu vou apertar em mais aqui, por exemplo, vou vir em lista de visualização, vou vir naquela que eu criei padrão e vou selecionar um outro ativo, GBP/USD, por exemplo. Eu abro o GBP/USD. Estou no tempo gráfico de 1 hora aqui, tanto no GBP/USD como no euro-dólar. No caso do Nasdaq está em M5. Daqui a pouco eu mostro como alternar entre os tempos gráficos, que você pode alternar tanto por aqui ou aqui na parte de cima. Bom, vamos para o próximo aqui. Modo gráfico gratuito. Ele mostra a disposição dos gráficos dessa forma. Um maior aqui embaixo e dois, um do lado do outro aqui em cima. Vou deixar no cheio, em tela cheia, né? Porque fica mais legal da gente ver. Aqui você pode adicionar novo gráfico também, da mesma forma que a gente faz para adicionar no maisinho aqui. Aqui você diminui ou aumenta o zoom. Aqui você alterna para gráfico de barras, candles, que é o que está agora, linhas, pontos e tudo mais. Aqui você consegue acessar algumas funções, né, como linhas de tendência, os indicadores, né, osciladores, volatilidade, volume, entre outros. Então aqui você carrega os indicadores. Por exemplo, oscilador, eu quero colocar o RSI, o Relativity Strength Index, né, o índice de força relativa. Eu aperto aqui, eu seleciono a configuração padrão 14 períodos, eu seleciono o tipo de linha que vai mostrar, os níveis que eu quero que mostre e aperto em OK. Aparece aqui o RSI e eu consigo aumentar ou diminuir o espaço do gráfico que ele vai tomar. Aí depois do lado eu tenho essa opção aqui de remover os indicadores, remover as figuras. Aqui eu consigo ocultar todas as figuras ou visualizar, né? Se eu tiver desenhos, figuras, linhas no gráfico eu posso ocultar ou visualizar. Aqui eu posso salvar modelo, que é salvar um template. Por exemplo, eu quero salvar esse template no qual eu coloquei o RSI. Você aperta em salvar modelo e você escreve o nome do modelo que você quer salvar. Tá padrão também e salvar. Se eu vier aqui, por exemplo, nesse outro gráfico, apertar aqui e apertar em padrão, ele deixou exatamente como tá esse daqui, nesse gráfico do euro-dólar. Aqui do lado eu consigo alternar entre os tempos gráficos. Observe que aqui eu estou no tempo gráfico de H1, ou seja, cada barrinha dessa, cada candlezinho desse demora 1 hora para ser formado, mas eu posso alterar também para 1 minuto, para 5 minutos, para 15 minutos e assim por diante. E eu posso também selecionar um tempo gráfico personalizado, né? Eu quero o gráfico de 2 minutos. Eu venho aqui, eu posso apertar nesse Vzinho para ele aparecer aqui em cima também, ou eu posso apertar direto nele para mostrar o gráfico de M2. Então aqui eu tenho agora M1, M2, M5, M15 e até o mensal. O M2 é um tempo gráfico que eu gosto bastante de usar também. Bom, menu superior visto. Agora vamos vir para esse cantinho aqui. Aqui eu consigo mudar de cursor para mira, né? Onde eu consigo medir a distância do ponto onde eu apertei o mouse até o ponto onde eu quero visualizar. Ele mostra aqui a quantidade de pips, períodos que contemplam esse espaço aqui que eu andei com o mouse e o preço onde a minha linha horizontal está parada, enfim. Aqui embaixo eu sincronizo as linhas tanto horizontal como vertical. Aqui eu consigo pegar informações do candle aqui, por exemplo, se eu colocar o mouse em cima, ó, o preço do atual momento, o preço de abertura, de fechamento, alta, baixo, volume de negociação desse candle. Aqui eu consigo plotar as linhas de tendência, linha horizontal, linha vertical. Ó, eu quero determinar que essa região aqui é uma região de resistência. Eu quero colocar uma outra linha horizontal nessa região de preço, o preço está sentindo aqui que é um suporte, por exemplo. Eu quero colocar uma linha de tendência. Uma linha de tendência, eu venho aqui, seleciono linha de tendência, uma LTB, e assim eu vou plotando as linhas e fazendo o estudo do gráfico. Aqui em caneta eu consigo fazer marcações, né? Consigo fazer marcações no gráfico aqui. Eu quero deletar essa marcação aqui, aperta delete. Quero deletar essa linha de tendência, seleciona com o botão esquerdo do mouse e aperta delete. E assim com as outras linhas também. Depois nós temos aqui embaixo o canal de preço esquisitante, né? Que forma um canal aqui do ponto onde você determinar. Depois você tem as ferramentas de Fibonacci, retração, expansão, né? Os tipos variados de Fibonacci. Então retração de
de FIBO, quero traçar uma FIBO dessa parede vendedora aqui toda. Então a gente mostra aqui os valores de retração de FIBO, bem detalhado, até além dos tradicionais, inclusive com o preço que cada região dessa de FIBO representa. Aí depois você consegue também colocar retângulo, elipse, triângulo. Eu quero colocar preço dentro desse retângulo aqui. Depois setas, né? Você pode colocar setas no gráfico, círculos, informações variadas aqui. Texto, você consegue escrever alguma coisa no gráfico, consegue selecionar o lugar que você quer escrever e escreve aqui, ó, Vral, né? Você pode inclusive aumentar o tamanho da fonte, mudar o tipo de fonte, mudar a cor. Ó, apertei em OK, vai estar escrito aqui, eu não quero mais, aperta Delete. Aqui você altera a cor do que você plotar aqui no gráfico, seja linha, seja texto, seja a caneta, enfim. Aqui a espessura da linha, da mais fina para mais grossa. Aqui você pode tirar um print do gráfico, tá? Você faz um screenshot, tira uma foto do gráfico. E por fim, alerta de preço. Ah, eu quero colocar um alerta de preço aqui. Se o preço tocar esse topo, eu quero receber um alerta, tá? Então você pode criar o alerta, inclusive, ao fazer isso, você vai receber esse alerta no teu e-mail também. Então, você está longe do gráfico, você quer que quando chegar em determinado ponto, se seja avisado para tomar alguma decisão, você pode determinar um alerta dessa forma. Agora vamos ver as informações aqui dessa aba de negociação. Posições, observa que está escrito 1. Aqui esse 1 representa que eu tenho um trade aberto, onde tem a data que esse trade foi aberto, o símbolo, a quantidade de lotes, a direção, se é venda ou compra, o preço de entrada, o preço pré-determinado para take profit, o preço pré-determinado para stop loss. E aqui eu consigo também alterar esse trade. Por exemplo, se eu aperto aqui, ó, reverter posição, ele vai fechar essa posição de venda e vai abrir automaticamente uma compra no ponto onde o preço está agora. Então ele fecha com esse resultado, ó, tá levemente negativo, e abre uma compra. Aqui ele dobra a exposição ao risco. Então tá 0.5, ele vai para 1.0. E aqui ele fecha a operação. Vou colocar no Nasdaq, ó, esse tradezinho que a gente fez aqui para simular que está rolando. Além de posições, temos ordens. Então aqui são as posições que estão pendentes, tá? Eu posso colocar, por exemplo, uma ordem pendente de compra. Se o preço perder esse topo, onde está posicionado o stop, por exemplo, dessa operação vendedora, eu clico com o botão direito do mouse aqui e coloco Buy Stop. Né, um stop buying aqui, ó. Então a partir deste ponto aqui eu quero que abra um trade. Se eu apertar duas vezes em cima, eu consigo alterar a quantidade de lotes. Eu quero que abra um trade com 0.50 lotes. Aperto em modificar, aperto em OK. Inclusive eu consigo arrastar o take profit e o stop loss já antecipadamente. Eu quero colocar o meu take profit nesse topo, meu stop loss dessa posição aqui, ó. Se eu aperto em SL e arrasto, eu quero colocar aqui, abaixo da mínima desse candle de impulsão, por exemplo. Então eu tenho uma ordem pendente. Observa que ela apareceu aqui, ó. Não entrou a mercado, ela está pendente. Se porventura o preço chegar até esse ponto, ele aciona essa ordem pendente. Ah, eu não quero mais essa ordem pendente. Aperta no xizinho aqui, ela fecha. Aqui em histórico vai mostrar o histórico de operações fechadas. Então, por exemplo, se eu fechar essa operação aqui agora, ela vai vir aqui para histórico. Alertas de preço. Se você tiver alertas de preço programados, como eu mostrei há pouco, você vai ver esses alertas aqui e transações, se você fez depósito, saque, enfim, as transações financeiras que aconteceram na tua conta. Legal, então agora vamos vir para esse menu do lado direito. Aqui em símbolo você tem acesso aos variados ativos disponíveis para operar como C-Trader na Pepperstone. Aqui em nova ordem você tem acesso à boleta de negociação da mesma forma que a gente acessa aqui em cima, em nova ordem, tá? Você pode entrar no mercado, você pode colocar ordem limit, ordem stop limit, você consegue determinar o lote, determinar o stop, o alvo, deixar trailing stop ou stop programado e posicionar a ordem aqui. Profundidade de mercado, você tem acesso às informações de negociação do ativo. Auto Chartist, você tem acesso a informações de figuras gráficas que estão sendo formadas em diferentes tempos gráficos, né, intervalos de tempo. Por exemplo, aqui em M30 está tendo um padrão de alta, uma flag, em M60, uma hora está tendo um padrão de baixa, um trade drive e assim por diante. Calendário, você tem acesso ao calendário econômico e informações do símbolo, você tem acesso às informações do ativo em
questão, no caso aqui do Nasdaq, inclusive tendo acesso ao swap, né? O quanto que você paga ou ganha por estar com uma posição aberta de um dia para o outro. Então, por exemplo, aqui no Nasdaq, se você tiver com um trade aberto na ponta compradora de um dia para o outro, você paga um swap, né? Um valor simbólico, um valor proporcional ao lote que você entrou, né? Um juros que você paga. E se você tiver posicionado vendido de um dia para o outro, você ganha juros, né? Você ganha um valor somado ao resultado daquela operação no momento em que ela estiver aberta. Mostra também o dia em que acontece o cálculo do swap e todas as informações do ativo em questão. Horas do mercado, né? O horário que esse ativo está aberto, que ele vai fechar, quanto tempo falta para fechar. E estatísticas de negociação mostra as estatísticas de negociação da tua conta. Como a gente não tem nenhum trade fechado, não tem nenhum dado para ser alimentado aqui nessa parte de estatísticas. Mais para cima você tem acesso ao DOM, assim como também tem acesso ao calendário econômico e as ferramentas que a gente acabou de ver. Dessa maneira, você aprendeu a utilizar todas as ferramentas do CTrader. E agora, o que você tem que fazer? Você tem que praticar, sabe por quê? Quanto mais você faz, melhor você fica. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como utilizar mais essa plataforma de negociação para que você tenha mais uma opção de plataforma para usar no seu dia a dia. Se te ajudou, aperta no like. Não esquece de apertar no like, se inscreva no canal, ativa o sino e compartilhe o link desse tutorial completo de CTrader com seus amigos no grupo de WhatsApp, de Telegram, Discord e compartilha com geral. Forte abraço e até o próximo vídeo.